Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu terei a honra de receber aqui o professor Hugo Couto para nós falarmos sobre advogado. Utilize o PJE Calc ao seu favor. Deixa eu só fixar aqui o título, enquanto o pessoal vai entrando aqui. Utilize. Oi, Amaury, tudo bom? PJE Calc. Tô só fixando aqui o título, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o professor chega também. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Então, se você estiver assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Prontinho. Utilize o PJ Calc a seu favor. Ah, meu Deus. Fixar comentário. Oi, Marcelo. Oi, Marília. Tudo bom? Oi, professor. Tudo bom? Deixa eu ter... Boa noite, Marcelo. Tá conectando aqui o professor, ele tem que aceitar lá. Daqui a pouco estaremos aqui. Tomara que não dê erro nessa live, porque toda hora tá dando erro aqui nessas lives, gente. Professor Hugo. Aqui tá conectando. Vixe. Tá demorando muito, né? Professor, tá acontecendo alguma coisa aí? Oi, Vinícius, tudo bom? Oi, Alexandre. Oi, Bruno. Gente, o professor não tá conectando. Tudo bom? Apareceu uma mensagem aqui agora. O professor Hugo não está conseguindo participar. Professor, o senhor consegue me mandar o convite que eu aceito aqui para ver se a gente vai, se consegue dessa forma? Tá acontecendo alguma coisa aqui, gente. Não pode dar errado minha live. Oi, Isabel, tudo bom? Aula sobre PJ Calc hoje. O professor enviou a solicitação. Deixa eu ver se vai dessa forma. Está aqui, aguardando o professor Hugo Couto. Não é possível que dê erro de novo. Tá dando erro aqui direto nessas lives do Instagram. Acho que tá todo mundo fazendo muita live aí e fica nisso. Tudo na paz. Ê, conseguimos! Tudo bom, professor? Tá me vendo? Tô te vendo. Eu não estou me vendo aqui. Tá ótimo. Não, mas tranquilo, eu tô te vendo bem. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá ótimo. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Tá meio ruim a Essas internet. internets. Tá boa a internet aí? Mas tá melhor Tá me aí? ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, eu tô te ouvindo e vendo perfeito aqui. Eu só não estou me vendo, mas isso não vai fazer muita diferença, não. Ah, é? É, Professor, muito obrigada espero que por não tenha aceitar nada meu fora do convite. lugar aí. É? Muitíssimo É, obrigada por aceitar meu convite, certo? O senhor aí, que é uma pessoa super requisitada, professor de PJ Calc, tem curso de PJ Calc. Eu tenho falado muito aqui sobre a importância do advogado trabalhista aprender a fazer cálculo. E é extremamente importante para mim conseguir trazer o senhor aqui hoje. não, perfeito. Eu acho bem bacana essa ideia. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, o convite. Eu acho que, na verdade, nem foi um convite, eu acho que foi uma concordância mútua ali, né? A gente vinha já conversando ali sobre algumas postagens de um e outro ali, a gente sempre conversando, né, sobre alguns temas aí da área de direito do trabalho, uma área que eu gosto muito, que você tem dado dicas muito valiosas aí, que é a Sim. parte de impugnação aos cálculos, né, aquela fase ali. E então, quer dizer, a gente começou a conversar e aí falou, poxa, vamos fazer uma live, acho que foi meio que conjunto Não, ali, foi um né? convite Esse meu. interesse da gente fazer.
Mas então, eu só tenho a agradecer, né, o convite, e eu acho que, como você bem disse, eu acho que o objetivo dessa nossa live, eu acho que casa bem esses dois universos aí, né? Você tem feito um trabalho muito bacana e eu te elogio por isso, que é um trabalho ali de apoio a jovens advogados trabalhistas, né? E isso é muito interessante, até aos que estão aqui, né, que são lá da minha audiência, sigam aí a doutora Bárbara. Como ela mesmo diz, Bárbara para campus, é para campus mesmo, né? Tudo junto. Então, tudo junto. Então, é um prazer estar aqui para a gente conversar, né? Fazer um bate-papo mesmo, bem tranquilo, bem leve, né? Bem descontraído, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Conversar sobre advocacia, sobre o PJ Calc e como que os cálculos trabalhistas também, né? Mais do que o PJ Calc, podem ajudar o advogado, como que isso pode, né, posicionar e posicionar bem o advogado que tem esse conhecimento. Ele vai ter, com certeza, virtudes aí e vai largar na frente de muitos outros advogados. Sim, com certeza. Eu falo muito aqui para jovem advogado, para quem está começando, mas eu não sou professora. Eu sempre falei para eles, eu falo da minha experiência no campo de batalha trabalhista, mas eu sempre falei aqui como é importante aprender a fazer cálculo trabalhista, que eu sei fazer cálculo, mas eu confesso para o senhor que eu estou um pouquinho defasada aí em relação ao PJ Calc. Eu fiz um curso de PJ Calc lá no início, acho que já tem uns 2 anos. Eu tenho até o PJ Calc instalado aqui, estava vendo aqui hoje, mas eu não abro normalmente para utilizar. Apesar de eu achar extremamente importante o advogado trabalhista fazer cálculo. Eu digo aqui para eles, é a diferença que faz uma ação a partir de 10 mil para ir para 100 mil. Joga para cima o valor da ação, o ticket da ação. É quando o advogado sabe fazer cálculo trabalhista. Certo? Aí eu queria começar aqui. Eu fiz umas anotações aqui, umas perguntinhas para o senhor. E gostaria que o senhor pudesse, se possível, porque o pessoal está me fazendo bastante pergunta. Se possível, que o senhor me dissesse por que o senhor acha que o advogado fazer cálculo é importante, o advogado trabalhista saber fazer cálculo é importante. Então, eu acho que é um ponto importante aí, não só na advocacia trabalhista, mas eu acho que isso na advocacia trabalhista ela se acentua, porque os cálculos são mais difíceis, de fato, mas eu acho que qualquer advogado sabe muito bem daquela situação, ou seja, o cliente chega no seu escritório e ele, obviamente o objetivo dele não é sair ali com uma sentença e pendurar na parede, declarando que ele tem direito a 300 horas extras ou algo do tipo. Na verdade, o interesse dele é no valor que o direito dele, né, que o direito dele vai proporcionar. Ele quer saber o quanto o direito dele vale. E se a gente está falando de quantidade, querendo ou não, é cálculo, não tem outro jeito. Então, assim, parece que o direito está muito distante, ou pelo menos dessa necessidade, porque, obviamente, via de regra, os advogados não são muito afetos, assim, né? Não escolhem o direito porque são apaixonados em matemática, via de regra. Então, inevitavelmente, ele não tem aquela predileção por isso e acaba que isso vira uma matéria meio escondida, né? Na verdade, assim, na minha faculdade eu não tive nenhum dia de prática que me falasse de cálculos trabalhistas. Em momento algum, nem nas práticas de direito do trabalho ou em qualquer outra área. E, na verdade, isso é fundamental, porque, na verdade, você está decidindo ali o quanto vale o direito do cliente. E é isso que, geralmente, o cliente quer saber. Lógico que você dizer ao cliente qual é o valor, até tem uma discussão que a gente pode travar em algum outro momento aí também, né? Dizer ou não dizer, até que ponto dizer, como dizer, né? Para que você também não crie uma expectativa sobre algo que não necessariamente vai ter resultado naquele nível. Mas, inevitavelmente, conhecer os cálculos até te ajuda até nisso, né? No momento em que você vai trazer para ele essa informação do quanto vale o direito dele, justamente porque você tem também, a partir desses, né, de alguns conhecimentos de cálculos, você consegue ponderar o que pode ser mais interessante, né, de você pedir, a depender de provas que você tem ou não, com base nisso, né? Ou seja, você pode estabelecer níveis de risco, né, para um determinado pedido, né? Você fala assim, não, por exemplo, imagine como a gente, depois da reforma trabalhista, com certeza o pedido de dano moral é um pedido que entrou no risco tremendo aí, né? Ele é um pedido hoje de muito risco. Obviamente, do ponto de vista de cálculo, ele é muito simples,
mas você tem outros pedidos, como horas extras, por exemplo, que o cálculo já é mais complexo e que você tem que ponderar isso, né? Ou seja, fazer esse cálculo com precisão, você ter esse domínio, né, desse valor, obviamente isso é importante. Então, até já dando um caminho aqui para o que eu acho que pode ser interessante para a gente conversar e tal, eu vou tentar também trazer algumas experiências práticas, algumas vivências, situações em que os cálculos trabalhistas podem ser interessantes, né, para o advogado. Você também tem outras aí, com certeza, e a gente vai fazendo esse bate-papo aí. Sim, ótimo, ótimo. Pode começar. Teve uma postagem sua que eu até comentei e falei, é óbvio que precisa ser dito, que é aquele advogado que pede integrações e reflexos. Porque ele não tem noção nenhuma, tem zero noção de cálculo, que ele não sabe nem o que pedir em relação a integrações e reflexos. Essa é uma questão interessante. Até eu me lembro que você fez um comentário que eu achei brilhante, assim. Você colocou assim, nossa, mas isso parece óbvio, né? Deveria ser óbvio. Esse que é o ponto, né? Assim, nossa, o camarada não especificar quais são os reflexos de uma verba. Até você comentou agora também, eu vi uma postagem sua que eu achei bem interessante sobre aquela discussão sobre a interposição de agravo de petição da decisão que homologa os cálculos, né? Também é outra discussão que a gente fala assim, nossa, mas as pessoas não sabem isso, né? Isso. Mas chegou no TST. Quer dizer, se chegou no TST, assim como aquelas questões que eu coloquei lá, é porque tem muita gente que não domina isso, né? Então é importante que a gente, de fato, coloque, às vezes, situações que podem parecer óbvias, mas que, na verdade, geram discussões muito profundas ali, de fato, se há necessidade ou não, né? Então, alguns, de fato, não conhecem, mas, de fato, também aquilo ali foi uma construção ao longo do tempo para se chegar àquele entendimento lá, que hoje parece já dominado, mas que, obviamente, foi aos poucos, né? Foi aos poucos sendo construído ali. Isso. Então, até um ponto que, já para a gente começar a conversar sobre essa questão dessa necessidade dos cálculos, né? Um ponto aqui que eu acho que é bastante interessante, que é na hora que a gente vai sentar à mesa ali para tentar entabular um acordo, né? Sim. Seja judicial, extrajudicial, que seja. E aí eu te pergunto aqui da sua vivência prática mesmo, como que você faz isso na prática, como que você estima, né, se um acordo é interessante para o seu cliente? Lógico que, deixa eu até ponderar uma questão que não é decidir se o acordo, se vai aceitar ou não vai aceitar, até porque o cliente ali depende do aperto dele ali na hora, né? Estou pensando aqui num reclamante. Às vezes ele vai aceitar até um valor irrisório, né? Mas do ponto de vista da orientação do advogado, né, que conhecendo cálculos pode chegar para esse cliente e falar assim, olha, eu acho que é razoável você aceitar. Como que você trabalha com isso aí? Não. Tá lisinho, tá beleza. Como que você trabalha isso aí quando você vai fazer um... Eu tenho noção de cálculo, né? Eu tenho noção de cálculo. Aí eu sempre explico para eles, ó, o seu direito hoje aqui está estimado nesse valor. Mas isso aqui é condenação, é lá na frente. Uma coisa que eu sempre faço é deixar meu cliente à vontade sobre acordo. Eu não gosto de interferir muito. O que eu falo? O direito é seu. Seu direito hoje vale isso aqui, vale 10. Mas se você quiser vender o seu direito por 1, você vai vender o seu direito por 1, porque o direito é seu, você vai dispor dele como você quiser. Mas sempre faça uma continha, nem que seja no Excel, sem utilizar o PJ Recalque. Sempre faça uma continha e diga aqui, ó, se tudo der certo, se a prova testemunhal for boa, se acontecer isso, acontecer aquilo, faço toda a análise para ele e mostro. A gente pode chegar a esse valor daqui. E normalmente faço sem juros e correção e sempre puxo um pouquinho para baixo para não criar muita expectativa no cliente. E para justamente embasar a decisão. Agora, se meu cliente fala para mim, doutor, eu quero vender meu direito por R$1, ele vai vender o direito dele por R$1, eu não vou ficar chateada, a vida que segue. E vocês aí, como é que fazem? Então, o que a gente tem feito, na verdade, é esse caminho também, né? Antes a gente fazia ali um rascunhozinho ali ali, às vezes, até na folha ali que você vai levar, né, para audiência, na pastinha, vai ali, monta ali um rascunho de cada pedido, pega ali a folhinha do final dos pedidos, vê quais são os mais prováveis também, né? Você fala assim, opa, esse daqui não tá tão robusto, eu não tenho tanta prova, vai depender de uma testemunha que eu não sei se virá. E aí, obviamente, você tem que ponderar até isso também, né? Pensar do ponto de vista de ônus da prova também, né? De falar assim, opa, agora você fala assim, não,
esses pedidos aqui estão muito seguros, estão muito robustos, né? Tem prova documental forte e tal. Então, e eu acho que esses daqui são consistentes. Aí sim, você vai lá, faz uma estimativa. Eu tenho feito, já desde a petição inicial, eu tenho feito os cálculos já utilizando o PJ Calc. Então, aí, obviamente eu só aponto lá, eu não junto a planilha, mas eu aponto os valores com base no que eu obtive. E aí isso ajuda muito, né? Ajuda muito por quê? Porque aí você vai ter, de fato, você pode até fazer algumas simulações, né? Falar, se eu perder esse pedido aqui, né, que eu acho que não está tão robusto assim, né, do ponto de vista documental. Então, eu posso, de fato, ali discriminar, né? Falar assim, opa, esse pedido aqui não vai ter grande aceitação, então... E aí, é o que você falou também. Também gosto de dar bastante liberdade para o cliente, mas eu falo assim, olha, de todos esses pedidos aqui, tem esse conjunto aqui que dá esse valor, que eu acho que é o valor que você conseguiria ao final da condenação. E aí, obviamente, fala, não, mas obviamente isso vai depender do seu interesse, né? Porque, obviamente, isso vai demorar um tempo para você conseguir a ação. Obviamente, a gente explica para ele até como que é a postura da reclamada, né? Se é uma empresa que gosta de alongar muito os processos ou gosta de fazer os acordos, então tudo isso tem uma sensibilidade para poder trazer essa informação para ele ali, né? E só sobre esse ponto, até eu queria colocar uma dica aqui, porque também, querendo ou não, viemos aqui para falar de PJ Calc. Sim. O PJ Calc, ele tem uma informação lá no relatório, na planilha final que ele gera, que eu acho muito interessante, que é para aquelas situações em que o acordo vem depois do trânsito em julgado. Sim. Em que você tem lá a OJ, né, a OJ da SDI 1 a 376, que ela vai estabelecer que o valor do acordo, né, mesmo que ele seja menor do que o valor da condenação, ele tem que respeitar a proporcionalidade. Tem que ser proporcional. E aí, quando você olha isso, tem que respeitar a proporcionalidade de parcelas salariais e indenizatórias, né? Parcelas que vão compor o acordo. Antes da sentença, você pode ficar à vontade para discriminar como quiser. Depois da sentença, você tem que respeitar essa proporcionalidade. Exato. E aí, o próprio PJ Calc, logo depois, no primeiro quadro dele, assim, quando ele traz os dados gerais, um resumo, é até interessante porque ele coloca o resumo do reclamante do lado esquerdo e da reclamada do lado direito, que também tem uma questão histórica, né? E aí ele vem abaixo e coloca assim, percentual de parcelas remuneratórias, tantos por cento. Então, até isso ele já traz uma informação relevante ali para você depois fazer, até para fazer esse acordo, você consegue fazer muito rapidamente, porque você já sabe qual é o percentual de parcelas remuneratórias, você pode fazer o seu acordo ali rapidinho e conseguir fazer o resultado depois. Que ótimo! É o senhor que faz seus cálculos? Sim. De suas ações? Eu não faço, não. Eu mando pro meu calculista. Eu tenho calculista. Maravilha. Inclusive até interessante, eu tenho alguns calculistas que estão no meu curso e até, não sei se está presente aqui hoje, o Dr. William, e eles têm trazido aqui eles sempre trazem um ponto de vista muito bacana também, né? Porque eles têm uma vivência diferente, né? Obviamente o domínio deles do direito, né, não é às vezes como o nosso, a depender da formação, lógico, mas também eles têm uma experiência prática que é sensacional, né? A gente faz 10 cálculos, ele faz 100, né, ao mesmo tempo. Então, o volume é muito grande, passa por muitas situações, e na verdade é até desafiador, né, porque ele sempre traz situações novas que a gente tem que discutir e achar soluções para o PJ Calc, né, porque obviamente nenhum sistema é completo, mas todo sistema tem uma certa flexibilidade para a gente conseguir alcançar esses valores, né. Maite fez uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para responder logo. Todas as iniciais terão que ter cálculos formulados pelo PJ Calc? Bom, não. Não há exigência, né? Não há exigência de utilização do PJ Calc nas petições iniciais, né? Inclusive, já tem precedentes do TST, já afirmou claramente que não é necessário, inclusive, nem juntar planilha com a inicial, né? O que eu acho... Exatamente. Até a IN, né? A IN 41, salvo engano. 2018. Ela traz exatamente essa expressão. Agora, eu pessoalmente acho muito interessante, lógico que tudo é uma ponderação, né, que a gente tem que fazer entre precisão do cálculo e tempo, né? Porque às vezes se você conseguir fazer, a depender da complexidade do cálculo,
você fazer ele no PJ-Calc não é interessante. Mas se você tem várias bases de cálculo, tem lá um acúmulo de função, um adicional de periculosidade, mais horas extras e verbas rescisórias, você corre um risco muito grande de errar nessa estimativa. Então como eu disse para você, depende, né? Depende do volume ali de verbas, da complexidade do cálculo em si. E se você pega a prática, lógico que no início é um pouquinho, né, demorado, porque você vai ter que se acostumar até com a carinha do sistema. E é por isso que é importante, porque a gente ainda tem aí mais 3 meses, né, 4 meses, para poder se adaptar à utilização do sistema, antes dele se tornar obrigatório. Mas quando você começa a fazer os cálculos ali, você rapidinho consegue fazer. E uma coisa interessante também, doutora, é que o PJ-Calc ele te permite você fazer duplicação de cálculos anteriores. Então, por exemplo, se você... todo advogado trabalha mais ou menos dessa forma, né? Se você representa uma empresa, por exemplo, geralmente as petições são similares, têm os mesmos pedidos. O que você vai alterar ali é a data de admissão, data de demissão, alguns fatores ali. Ah, não, esse daqui não foi demissão sem justa causa, foi demissão, foi pedido de demissão. Então, são pequenas variações que você faz ali, em coisa de 15 minutos, você refez um cálculo. Já a sua matriz então, ali. Isso é interessante, porque você ganha tempo, né? Ganha tempo e tem um cálculo super preciso, sem riscos ali de você se perder em alguma coisa, né? Sim. Teve até uma pessoa que comentou aqui que gosta muito de usar o PJ-Calc, que é sensacional, mas alguns pontos precisa melhorar. Coloca aí pra gente aí os pontos aí que precisa melhorar, porque eu tenho alguns, mas como ele colocou aí, a minha visão geral do sistema é que ele assim, é um sistema muito robusto, muito bom, e como qualquer sistema, ele tem... Cortou. Gente, eu vou desativar os comentários aqui rapidinho, porque ficou ruim a internet. Agora acho que o professor bloqueou de vez. Vocês estão me vendo? Eu tô online aí, gente. Me respondam, por favor. O professor caiu. Voltou? Voltamos. Eu vou desativar os comentários Então, para ver se melhora. Maravilha. Não, beleza. A gente pode fazer assim, quando estiver faltando ali uns 10 minutos, a gente deixa os comentários abertos, e aí se alguém tiver alguma questão, a gente vai conversando ali no final. Tá, né? Tá certo. Você ainda tá um pouquinho quadradinho aí. Ah, tá. Mas o áudio tá bom. O áudio tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá falando aqui muito de reclamante, né? Inicial e tal. E para quem advoga para a empresa, qual a importância de conhecer o PJ-Calc, de dominar o PJ-Calc? Então, eu vou colocar aqui 2 situações que eu já passei por elas e que eu acho que são bem emblemáticas, assim, sabe? Uma delas foi numa negociação coletiva. Então, a gente sentou com um sindicato. Eu estava representando um hotel de uma cidade aqui do interior do estado. E a discussão lá, dentre outros pontos, a discussão era sobre... a gente queria fazer o seguinte, né? Na realidade, até foi uma proposta do próprio sindicato. Eles queriam fazer uma contrapartida entre a redução, extinguir a redução da hora fixa noturna, e em contrapartida eles queriam aumentar o adicional noturno. E aí eu falei, tudo bem, né? Vamos à proposta, né? E quando eles fizeram a proposta de aumento de 20% para 30%. E aí, me contive, né? Porque, na verdade, se a gente fizer o cálculo à mão, né, isso aí é coisa de livro, né? Aquele do livro básico ali de cálculos trabalhistas, você vai ver que quando você retira, né, quando você combina os 2 efeitos, tanto do adicional de 20%, quanto com a redução com a redução da hora fixa noturna, né, na realidade você tem um adicional de aproximadamente 37%. Então, quando eles fizeram a proposta de 30%, ótimo, né? Fizemos, então não posso falar muito alto esse daí, porque senão não cola mais, né? mas foi uma questão aparentemente simples,
mas que trouxe um impacto tremendo ali. Obviamente estava representando o interesse da empresa ali no caso, né? Então, de fato, foi uma coisa que o cálculo ajudou muito. O colega lá do sindicato saiu super satisfeito, achando que tinha feito um baita do negócio, eu também, e deu tudo certo, né? Assinamos, deu tudo certo. Mas, de fato, ele teria condições, eu já vi outros acordos aí, sim, que de fato ficou mais equilibrado, geralmente gira ali 35% ou 40%, que fica ali, justamente ao redor desses 37%, que seria o cálculo à mão ali, né? E aí, mais uma vez falando de PJ Calc, uma coisa que eu acho muito interessante, doutor, eu sempre gostei muito do tema de terceirização, é um tema que eu já estudo há muito tempo, gosto mesmo. Já atuo há vários anos com esse tema. E ali é um tema que, de fato, o cálculo trabalhista também, não sei se os colegas estão acostumados com isso, com as empresas que trabalham com terceirização, geralmente elas trabalham em licitações, né? Então, o domínio de cálculos trabalhistas ali é uma questão extremamente importante, porque eles têm que apresentar planilhas de custos desses empregados. Ele tem que dizer quanto custa um empregado. Isso, na verdade, para as empresas é fundamental, essa informação, né? Porque, inevitavelmente, o que o empregador quer saber, todo mundo tem uns números de cabeça, né? Ah, não, você pega aí, se o camarada tem um salário de R$2.000, você pode jogar tantos por cento a mais. Mas ninguém sabe exatamente o que vira, a depender de quais verbas ele tem direito a receber. E o PJ Calc te permite fazer isso com relativa facilidade, né? Você vai ali, joga os salários anuais, faz uma simulação, você consegue estimar o quanto custa cada empregado ali de uma empresa, cada posto, né, via de regra, e você consegue, de fato, inclusive, calcular qual é o impacto de eu não pagar uma determinada verba. Eu não estou dizendo isso de maldade, assim, de falar, vamos tirar, porque eu sei que existe isso, né? Mas eu não oriento, não trabalho dessa forma. Mas há situações em que, de fato, há uma dúvida jurídica ali. Sim. Né? Se naquela situação, por exemplo, era cabível um adicional de insalubridade de qual percentual, né? Vamos colocar assim. Então, obviamente, você ter a mão ali para você falar assim, não, se eu colocar o adicional nesse percentual ou no outro, ou não colocar, qual é o impacto disso, né? De custos para a empresa e também, obviamente, de uma futura reclamação. Você também pode simular isso, né? Então, eu acho que essas informações são muito interessantes. Eu vejo que muitas vezes para o empresário isso é muito interessante, porque ele não está ali interessado em eu chegar para ele e falar assim, não, é o seguinte, de acordo com a súmula tal, não sei o quê, ele vai parar e falar assim, não, meu amigo, eu quero saber o quanto isso vai impactar no meu bolso, né? Quanto vai fazer de diferença para mim. Então, de fato, é por isso que eu falo que a gente acha que não, mas a discussão sobre o quanto vale o direito ali, ela é muito importante, seja para reclamante, seja para reclamada, porque de fato é isso, né? O que as pessoas querem saber no final das contas é isso. Qual o impacto financeiro que isso vai trazer para a minha empresa? Qual o passivo que eu posso ter no futuro com relação a isso? São essas as perguntas que aparecem, e não assim, será que eu devo? Será que, né? E aí fica uma dica importante para o pessoal que está atuando com compliance, né? Ou quer atuar com compliance. Porque eu não consigo conceber que você queira ser advogado atuando somente no preventivo, somente com compliance, e não saber fazer cálculo. Eu acho isso extraordinário, assim. 2 pontos. Primeiro, a respeito do... porque assim, primeiro, uma brincadeira aqui com relação a essa questão dessa cultura do compliance, agora que virou moda, né? Tá na moda. Mas o fato de ter virado moda não quer dizer que não é importante, né? É muito importante, de fato. Mas, de fato, assim, todo advogado já fez isso, né? Já fazia, ou já deveria fazer, quando trabalha no consultivo. Só não dava o nome, né? Sim. Mas eu acho isso fundamental, porque, na verdade, é isso, né? A gente... quando a gente vai discutir ali aquela questão de compliance, que você vai fazer uma análise de risco, tentar identificar ali os pontos críticos, né? Onde você pode ter maiores problemas ali para a empresa e poder orientar, é exatamente isso, né? Querendo ou não, um dos grandes riscos que você tem que avaliar, não só, né? Você tem que fazer não só uma análise de quantas vezes aquele pedido pode aparecer, porque isso acontece, né? Você fala assim, olha, estamos tendo muitas reclamações a respeito, sei lá, de um adicional de insalubridade por conta de uma câmara fria. Um exemplo assim, né? Aquele intervalo lá.
Mas, às vezes, esse pedido, apesar dele aparecer demais, talvez ele, do ponto de vista de vulto financeiro, ele é pequeno. Então, Sim, isso é importante. Não só a ocorrência reiterada de um determinado pedido, mas o quanto isso significa do ponto de vista de passivo para a empresa. E a empresa exato. tem que ponderar isso na hora de tomar a decisão. Então, o cálculo é fundamental. E até tem um exemplo que aconteceu comigo antes do PJ Calc, antes de eu trabalhar com ele, né, já há uns 2 anos atrás, que eu fui contratado como consultor justamente para poder não só estimar o passivo, né, total de uma empresa, era uma situação que eles tinham perdido os advogados e uma situação meio complexa lá, que eles não queriam nem conversar e tal com o escritório antigo, e aí falaram assim, olha, vamos começar do zero, eu quero que vocês façam uma estimativa aqui para mim, dá uma analisada e me tragam essa... Cortou um pouquinho aqui. Cortou um pouquinho. Ele já deve estar voltando. Gente, tem uma caixinha de pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para o professor, coloque nessa caixinha. Acho que voltou. Voltou? Voltou. Beleza? Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, estava dando um exemplo, né? Comentando de uma situação que eu fiz um trabalho como consultor e tal. A empresa tinha rompido um contrato com o escritório que eles tinham antes. E situação muito complicada e tal, eles queriam de fato ali uma estimativa, né? Que ele falou assim, olha, queremos que vocês analisem, né? Analisem aqui para nós essa situação, veja como que está, nos dê um parecer geral aqui sobre como que está o passivo da empresa, os pontos críticos e tudo mais, que a gente não estava satisfeito com o trabalho anterior. Aí o que eu estava dizendo é Sim. que deu muito trabalho, um trabalho muito volumoso, porque tivemos que, né, habilitar em cada processo lá antes de habilitar que seja, né, tivemos que pegar ali processo por processo, olhar os valores, tentar identificar, tudo isso uma coisa meio artesanal, né? Mas aí eu fiquei pensando aqui, né, imagina agora na situação, num cenário em que a gente tenha todos os cálculos, e em breve teremos, todos os cálculos feitos no PJ Calc. Não sei se os colegas que estão nos ouvindo aí conhecem a ferramenta, mas ela tem lá uma forma de busca por processos. Você consegue buscar todos os processos por reclamado, por exemplo. Sim. Então vamos supor que você tenha todos os e ele emite para você um relatório consolidado. Tá me ouvindo? Agora estou. Tá? E aí o PJ Calc ele te emite um relatório consolidado com todos os cálculos de todos os reclamantes contra aquele mesmo reclamado. Mas É o ele trabalho puxa que o eu site fiz. da justiça? Não, ele não tem integração, né? Então, o que você teria que fazer? O que eu estou dizendo assim, ó, hoje, por exemplo, que você tenha... Vamos supor que você já preste assessoria para uma empresa e todas as ações estão lá com o seu escritório. Entendi. Então, inevitavelmente, elas já vão estar dentro do seu PJ Calc lá, todos aqueles cálculos, talvez desatualizados, mas aí você pode atualizá-los, né, sem grandes dificuldades, atualizar, né, liquidar todos eles para valor corrente, e aí você pega e emite um relatório consolidado de todas as ações da empresa. Tá ali, puxei o passivo todinho atualizado. Uma emissão de um relatório, mandar imprimir, o que é sensacional, se a gente for pensar que, imagina ali, se você faz o cálculo com Excel, você vai ter que buscar cada planilha, olhar, abrir, pesquisar, né? Uma questão totalmente complicada. E você faz uma quantificação bonitinha, direitinha. Cortou de novo. Esperar aí o professor voltar mais uma vez. Enquanto isso... Ficou muito ruim agora. Agora, será que sou eu que estou ficando ruim? Acho que não. Vou desativar os comentários aqui só para ver se eu estou lá. Gente, alguém pode me dizer se eu estou aí? Eu estou falando aqui. Vocês estão me ouvindo? Oi, Joselito, tudo bom? Me ajudem, gente. Eu estou aí, vocês estão me... Será que eu que caí? Eu que caí. Professor Hugo saiu.
Pronto. Deixa ele voltar. Doutora Maria Cristina, tudo bom? A senhora tem alguma pergunta para a gente? Gente, do lado da caixa de comentário tem uma interrogação. Podem colocar a pergunta ali, que fica mais fácil para a gente organizar aqui, já que o professor Hugo está caindo toda hora. Ou está caindo toda hora não, mas está ficando ruim a internet dele. Voltou. Voltei. Espero que tenha voltado para ficar. Espero. Olha aí que bacana, ó. A Graziele perita, né? Conhecer o PJT-Cal que agiliza o processo e reduz a margem de erro. Perfeito. Bem, eu só tenho a agradecer a todo mundo aí, a Gracileide também, prazer recebê-la aí. Então, vamos voltar aqui à nossa conversa, né? Como eu estava dizendo. Então, assim, o PJT-Cal que no final das contas, ele te dá um relatório pronto, né? Ou seja, aquilo ali que você tem que ter um fôlego danado para fazer, você junta tudo aquilo ali. E aí, se você tiver uma pessoa minimamente experiente ali, numa programação, ou até no Excel mesmo, ele exporta aquilo tudo ali e ele vai conseguir gerar uns gráficos ali muito bonitos ali, já colocando ali qual é o pedido que mais aparece, qual é o vulto, e daí por diante, né? Então, é um trabalho que o PJT-Calc, na verdade, nos economizará muito tempo, né? Quando ele estiver ali rodando já obrigatório para todo mundo. Essa questão da uniformidade eu vejo como algo muito interessante, porque todos falaremos a mesma linguagem, né? Com as vantagens e desvantagens de todos os sistemas, né? A gente vai falar a mesma linguagem, eu acho que isso é muito interessante. E a gente vai brigar menos por cálculo, né? Até isso é uma questão interessante, porque eu tenho visto, assim, algumas pessoas colocando críticas em relação a isso, até em relação à sentença líquida. Sim. Argumentando que talvez a sentença líquida faz aumentar a disputa, porque eu acho que, de toda forma, a disputa não é da matemática, né? A disputa é do direito. Sim. E a gente não vai conseguir fugir dela, porque o direito é assim mesmo, né? Eu até tenho uma outra formação anterior, por isso que eu gosto de cálculos, eu fiz engenharia mecânica antes. Vixe! Então, então eu gosto muito de... Gostava, né? Viu? Aí, e acabou que, né, vim parar no direito e acabei me encontrando com os cálculos também, né, por aqui. E aí, bom, esse é um ponto interessante. E aí até, esse é um ponto interessante também, porque me deu um gancho aqui para um outro questionamento, que a gente até chegou a comentar sobre ele no início, que é sobre essa resistência, né? Era isso que eu lhe que os advogados... Eu estava aqui na cabeça para lhe perguntar sobre essa resistência que os advogados trabalhistas têm com cálculo. Assim, o tempo todo, fica todo mundo, mas é muito difícil, mas não sei o quê, e parece que é tão difícil, mas não é. Eu participei de algumas reuniões fui convidado em duas sessionais da UAB, né, nas comissões de Direito do Trabalho, para ir lá e falar sobre o PJT-Calc, inclusive aqui em Goiás, que é onde eu atuo. E eu percebo, assim, de um modo geral, né, não individualizando, não, mas eu percebo, assim, que geralmente os mais críticos mesmos são os que não têm familiaridade, que não fazem nem com Excel, não fazem com outro sistema, não fazem de jeito nenhum. São aqueles que não têm a familiaridade e, por conta de uma resistência de fato, só a mudança mesmo é que de fato aparece esse ponto, né? Não é uma questão, não é uma briga com o PJT-Calc. Fala assim, não, o outro sistema era muito bom que eu usava e agora eu estou usando o PJT-Calc que é muito ruim. Esse tipo de assunto eu não vejo, essa discussão eu não vejo. Até retomando aquele colega que eu falei, que é calculista lá em São Paulo, há mais de 10 anos, e eu me lembro que ele fazia parte do meu grupo do Telegram, e aí eu percebia nele essa resistência, porque ele até fez uns comentários assim lá, né, no início, quando ele entrou, ele falou assim, mas isso daí veio para tirar, né, o trabalho do calculista e tal. Eu vi que ele estava magoado, né, com essa coisa. E acabou que depois a gente fez uma amizade bacana, ele passou a ser aluno do curso e ele hoje é defensor do PJT-Calc. Falou assim, nossa, a ferramenta é muito interessante, né, e ele que tem toda a expertise, né, de fazer cálculos e tal, e viu vantagens na ferramenta, porque ele falou assim, nossa, para fazer isso em Excel e tal, lógico que ele estava mais acostumado lá com as ferramentas que ele já trabalhava, mas ele reconhece que, assim, num curtíssimo prazo, ele se adaptou muito rápido, porque já tinha todo o know-how,
ao PJ Calc, mas ele viu as virtudes da ferramenta, né? Mas você acha que o PJ Calc ele tira o trabalho do contador, do calculista? Não, não vejo, não vejo. Não vejo. É porque, assim, esse é o ponto, né? É porque, assim, quem não tem a familiaridade e não, né, nunca se interessou, não tem vontade de fato ali de se interessar, esse vai continuar contratando e ótimo, né? Bacana que seja assim. Às vezes até alguns, como você comentou o seu caso, que é uma pessoa que gosta, claramente a gente vê que tem afinidade, mas opta por uma questão ali gerencial do escritório, falando, não, acho que eu não devo me dedicar a isso e tal, vou passar para um calculista para fazer. É até bacana que você tenha o conhecimento, você pode olhar o que ele fez de vez em quando ali, dar uma olhada, ver se está coerente com o que você imaginou que iria acontecer. Então, isso não muda em nada. E ele também mudou essa visão. Até porque também, acho que há uma certa precipitação de se achar que, assim, se eu souber usar o PJ-Calc, eu virei um calculista. Sim, São coisas diferentes. Não. São coisas diferentes, não virou, né? É lógico que... É o que eu falo, por exemplo, o camarada lá, ele é um calculista, esse colega que eu estou colocando, o William, ele é um calculista há 10 anos. Sim. Então é lógico que um advogado que aprenda a usar a ferramenta e comece a estudar, se dedicar aos cálculos trabalhistas, não vai ter a expertise desse colega. Não. Mas, obviamente, também não impede que ele comece a se interessar pelo assunto e venha a ter expertise. E talvez até consiga desenvolver um trabalho muito interessante, porque ele consegue dialogar os dois mundos. Né? Então, a perspectiva é muito boa. Até por isso que eu falo, e até é muito curioso, nesses adiamentos do PJ-Calc, eu percebo muita gente assim, não, mas adiou, agora vai para janeiro, né? Então, quando estiver chegando lá em dezembro, eu me viro. Não é, né? As pessoas têm que se preparar. O ideal é uma preparação assim de 6 meses antes, né? Você começar a engrenar, né? Pegar os seus cálculos, os cálculos que vêm no seu escritório, você começa a fazer ali 4 meses antes, começa a fazer, vai aprendendo. Na hora que ficar obrigatório, você já tem que estar 100%, né? Você já tem que estar seguro, você não pode sair cometendo erros, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. E aí até tem uma discussão interessante também, que é um conceito de cálculos que nos ajuda muito, né? A gente pensar aqui em cálculos trabalhistas, que é o conceito que a gente chama de verticalização das bases de cálculo. O nome é feio, mas é simples. É algo que a gente domina bem, né? É que, na verdade, as bases de cálculo no direito do trabalho, por isso que ele é mais difícil de cálculos, por isso que eu falei no começo, as bases de cálculo elas são encadeadas umas nas outras. Então, por exemplo, eu tenho uma petição inicial lá em que eu peço um acúmulo de função. Então, é uma diferença salarial. Se eu tiver um adicional de periculosidade, aquele acúmulo de função já é base de cálculo da periculosidade. Se eu tiver horas extras, aí eu já tenho o adicional de periculosidade que tem dentro dele o acúmulo de função. Então, eu já vou encadeando. Então, as horas extras já vai pegar uma base maior ainda. Depois, se eu vou calcular um aviso prévio, ela pega todo mundo que passou antes. E se eu pego um FGTS, pega todo mundo também. Pega as 5 verbas que vieram antes. Então, isso... Né? É esse ponto especificamente que faz o advogado trabalhista elevar o ticket da ação. É isso aí. Exatamente. Exatamente, esse é o ponto. E também é esse o ponto que eu vejo que o cálculo deve ajudar o advogado para ter a sensibilidade do que ele vai pedir e o que ele não vai pedir. Exatamente. Pensando na sucumbência do cliente dele. Porque, por exemplo, esse acúmulo de função que eu coloquei aqui, que ele vai aparecer várias vezes ao longo da cadeia, se ele não tiver com prova robusta, eu não posso jogar o meu cliente, né, nesse abismo aí e correr o risco com ele. Né, que vai ter profissional que vai falar assim, não, o risco é dele. Né? Não, o risco é do seu nome, que depois vai ficar desprestigiado porque você perdeu uma ação, né? Vai aparecer no jornal lá, aquelas ações lá que o reclamante pagou depois da ação, né? E mesmo que saiu devendo, né? Mesmo que ele não saia devendo, que não seja uma improcedência, o crédito vai ser abatido do débito, né? Quer dizer, o débito vai ser abatido do crédito. Então, assim, para você também não vale a pena.
que vai diminuir a valoração. Perder um pedido diminui a valoração. Sim, exatamente. Então, isso também é interessante, né? Então, eu penso que duas grandes ferramentas para você poder fazer uma boa petição inicial, né? Sabendo, decidir ali o que você vai pedir e tudo mais, além de todo o conhecimento jurídico que é necessário, são conhecimentos de cálculos e de ônus da prova. Sim. Se você tiver isso nas mãos, né, para você ponderar ali exatamente o que você vai pedir ou não, aí sim você consegue ter um êxito, né, consegue transformar ali sua petição inicial numa petição que vai ter um sucesso muito interessante mais à frente, né? Certo. Então, gente, ó, quem quiser ir fazer curso de PJ Calc, professor Hugo tem um curso. Como é que funciona, professor, o seu curso? Bom, meu curso, eu nomeei ele, né, de Descomplicando o PJ Calc. Sim. E a ideia... Eu também fiz outros cursos, né, doutora? Então, assim, a gente também tem que ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do aluno para a gente entender as dificuldades, né? Entender quais são os pontos de dificuldade ali. Então, eu comecei a observar e fiz 2 cursos antes, já há muito tempo atrás, e eu observava, assim, que os cursos estavam muito focados em ensinar como a ferramenta funciona. É um curso de sistema. E eu vi que isso, pelo menos no meu sentir, não é o mais importante. Tudo que a gente discutiu aqui, na verdade, mostra o contrário. Né? Que, na verdade, o que a gente tem que aprender é a lógica, né? Entender como é feito o cálculo. E não necessariamente o fazer em si. Então, a gente, de fato, é interessante agora usar a ferramenta, mas a gente tem que aproveitar esse momento de aprender a ferramenta, e a gente tem que, de fato, inevitavelmente conhecê-la, mesmo que seja para poder entender ali o que vem num resultado dos cálculos que vem ali num processo, mas a gente tem que ter por trás, né, eu chamo ali de um tripé ali, né, que é o conhecimento de cálculos trabalhistas, mais a operação do sistema, mais o direito envolvido. Então, ali no meu curso, eu sempre dialogo, né, faço questão de mostrar praticamente todas as súmulas e OJs que estão envolvidas no cálculo, né, há uma infinidade de súmulas e OJs, mas eu faço uma restrição ali para discutir aquelas que vão falar de base de cálculo, que vão falar de ordem né, a ordem que eu tenho que fazer um determinado cálculo ou não, para que eu possa ali fazer uma síntese e aí mostrar para o aluno e falar assim, olha, esse direito aqui você não pode deixar de saber na hora de fazer o seu cálculo. Então esse é um aspecto importante. Super completo e aí, o curso. Aí eu construí ele dessa forma, e aí ele faz lá 41 aulas, eu vou desde a instalação do sistema, né, degrau a degrau, até chegar na liquidação de uma sentença. Aí até eu tenho alguns modelinhos que eu entrego para o aluno no curso, em que seria um roteiro para ele ir fazendo a liquidação de sentença dele, já para ele extraindo as partes da sentença e montar um roteiro para que ele não se perca justamente nessa questão, né, de o que vai ser base de cálculo do quê, em que ordem que eu tenho que fazer esse cálculo. Então ele consegue fazer isso. E, né, um ponto que eu chamo que é a vitrine do meu curso, que é a possibilidade de tirar dúvidas diretamente comigo. Ótimo. Então, o aluno tem direito a um encontro mensal, a gente reúne parte da turma, de cada uma das turmas, a gente reúne essa turma em grupos, os alunos me encaminham as dúvidas e a gente faz um aulão discutindo essas dúvidas, e aí não tem tema tabu, né? Eu falo assim, será que no curso dele tem aula de tal tema, de tal tema? Não, tem do tema que você quiser, é só trazer e a gente vai lá no aulão e discute sobre isso. Que ótimo. Até deixar o convite, né, para quem tiver interesse, né, para conhecer a página do curso, tá? O link na bio, aí lá você vai ver a ementa, né, valores, formas de pagamento. A hora que quiser você entrar nesse curso ou tem períodos de matrícula? Não, ele está com inscrições abertas agora para a terceira turma. Inclusive, né, doutora, eu estou com desconto especial hoje, de 20%, em razão do encerramento do mês do advogado. Quem tiver interesse, olha aí, vai lá conhecer o curso. Muito bom. E também, eu não deixo de convidar também os colegas para participar também do meu canal no Telegram. Eu tenho um canal que eu posto conteúdos diariamente, e sempre também fazendo um diálogo ali com os conteúdos que eu posto no Instagram, trago materiais complementares, decisões na íntegra, né? Para que o pessoal possa conhecer lá e fazer essa discussão, né? Que eu acho que isso é bacana. E eu até
falo que essa obrigatoriedade que nós acabamos nos incluindo aí no virtual me deu esse privilégio de conhecer várias pessoas brilhantes, como a doutora Bárbara também, que Sim, então faz um trabalho espetacular, realmente muito bom. Não é professora, mas poderia ser. Não tenho mestrado Se e doutorado quisesse. igual o senhor. Ah, Aliás, gente, eu tô recebendo um doutor de verdade aqui hoje, tá? Só para vocês saberem, como minha live tá ficando importante. Minhas lives são ficando importantes. Agora eu tenho um doutor aqui. eu tenho visto suas lives muito boas. Vi a última que você fez com a doutora Janaína, lá de Rio Verde, é uma conhecida nossa aqui. Muito O bacana. pessoal elogiando o seu aqui, ó. Doutora Maria Cristina, que é juíza do trabalho aposentada, falando aqui, ó, os conteúdos do doutor Hugo no Telegram são ótimos. Marília falou que esse tira dúvidas é espetacular, é fantástico. Tem uma galera aqui elogiando. Agora, tem duas perguntinhas aqui. Vamos lá. Aqui. José Cláudio, qual o índice de correção do PJ Calc? Boa essa. Então, índice de correção do PJ Calc, essa é bacana. O PJ Calc e até uma característica que eu posso falar de modo geral, não só sobre a parte de correção, é que o sistema, doutora Bárbara, porque assim, o sistema não pode limitar o juiz. Imagine que o juiz deu na cabeça dele que ele vai sentenciar e vai colocar lá que o índice é o IGPM. Sim. Loucura. Da onde o cara tirou isso? Transitou em julgado. E aí? Então o sistema tem que ter uma certa flexibilidade para ele não limitar o magistrado. Por exemplo, você tem lá a súmula 305, né, que vai, aliás, a súmula 42, o J42, Sim. que vai estabelecer que o aviso prévio não é base lá para a multa de 40% do FGTS. Então, lá dentro do sistema, você tem uma caixinha que você pode marcar se é ou não é base. Entende? Entendi. Porque a depender da decisão, eu não posso falar para o juiz, não, você me falou, mas o sistema não consegue resolver isso. Então, o sistema ele trabalha de uma forma bem flexível. E aí eu entro no ponto que o colega colocou aí, em relação à correção monetária. O sistema ele tem um rol de índices de correção monetária que você pode adotar lá. Aí temos que pensar na nossa decisão agora, né, no tema que está em discussão no momento aí, que é qual vai ser o índice, né, de correção monetária. Se o índice for a Selic, como votou o Gilmar Mendes lá, né, ficou 4 votos, IPCA até a citação ou até a distribuição e dali por diante, até o ajuizamento e dali por diante a Selic, aí nós vamos ter uma dificuldade. O PJ-Calc não está adaptado para isso ainda. Mas, inevitavelmente, eles conseguem fazer isso. Não está como um dos índices de correção que o sistema já traz como padrão, né? Ele traz lá, permite, por exemplo, sem correção, para você, por exemplo, fazer um cálculo de um TRCT ali, né? Só das verbas rescisórias. Sim. Ou se for um processo de uma massa falida, né? Alguma coisa assim. Então, ele tem vários índices lá, IPCAE, TR, e você escolhe INPC. Você escolhe o índice, inclusive você pode adotar períodos, que a gente tem essa discussão, né? Algumas turmas do TST vinham adotando a TR a partir da reforma trabalhista. Isso. Então você podia colocar IPCAE de 25 de março de 2015, e aí quando você chegava lá em 11 de novembro de 2017, você voltava a TR. Então o sistema tem essa flexibilidade, e é um dos pontos fortes do sistema. Alguns criticam justamente porque queriam que o negócio fosse mais fechadinho, né, que o sistema fosse mais fechado, mas eu vejo como positivo porque, é o que eu falei, ele não pode amarrar o magistrado, né? Não pode, de jeito nenhum. Tem mais pergunta aqui. Doutora Maria Cristina. Eu tenho utilizado o PJ-Calc, inclusive preventivo para a empresa. Demonstro rapidinho. Ai, meu Deus. Não apareceu o resto. Demonstro rapidinho equívocos em alguns cálculos adotados pela empresa. Deve ser isso, né? Apareceu para mim aqui. Aqui não apareceu. É isso mesmo, né? Até estava comentando aqui, foi um dos exemplos que eu coloquei. E ela pode, né, o PJ-Calc pode ser uma ferramenta muito interessante para você poder estimar isso, né? E também tem isso, até a doutora Maria Cristina colocou uma questão interessante, que é você poder, às vezes, fazer
uma análise com base no que o seu departamento pessoal está fazendo, né? Sim. Você pode demonstrar ali que alguns cálculos não estão seguindo determinados parâmetros que seriam ali exigíveis, né? Então, de fato, lógico que o cálculo judicial ele traz uma complexidade maior, porque você tem essa discussão, né, da correção monetária ao longo do tempo, dos juros, vencendo a partir de cada parcela, né? Mas também ajuda muito ali nesses cálculos que a gente tem ali, como eu coloquei aquele caso, por exemplo, da negociação coletiva, né? Sim, sim. E facilita, né, a vida de todo mundo. Você precisa... Eu vejo muito departamento pessoal de grandes empresas aí, multinacionais errando aí base de cálculo de hora extra, fazendo composição errada, até gastando mais dinheiro. Porque eles estão pagando adicional de periculosidade sobre as horas extras, quando a adicional de periculosidade é base de cálculo, não é reflexo. E na conta sai maior o valor. Porque na justiça ele vai ter que pagar de novo, porque ele vai ter que incluir a base de cálculo, na base de cálculo adicional de periculosidade. Entendeu? Então acaba que eu tenho visto muita empresa aí, grande multinacional, errando essas contas. Sim, e aí acaba que acontece isso que você tá comentando. E aí, às vezes, vai cair lá para a mesma pessoa para fazer o cálculo ainda da diferença, né? Imagina fazer uma diferença nesse cálculo, aí esse sim é difícil. Só com um sistema bem... exatamente. Exato. Professor, faltam só 3 minutos aqui para a gente encerrar. Tem mais alguma consideração que o senhor gostaria de fazer para o pessoal? Eu só quero agradecer, né? Agradecer o seu convite. É muito bom, né? Como eu falei, assim, quando a gente pode dialogar com gente que gosta de fato do que a gente também gosta, e eu estou tendo esse bate-papo com você aqui que está muito bacana. E já estou imaginando aí outros temas para a gente desembocar em outras lives aí. Em breve, com certeza. Bem, eu quero agradecer a todos, né, que nos assistiram aqui hoje, nos deram a honra de dedicar o seu tempo aí, o seu final de tarde da segunda-feira, para poder estar aqui conosco, e é um privilégio poder sempre falar com todos vocês, e hoje em especial com a doutora Bárbara Paracampos. Que é tudo junto. É tudo junto. Eu gostaria de te agradecer muito, foi realmente muito legal. Agora, ver se a gente consegue colocar na cabeça desse povo que quer advogar na área trabalhista a importância de aprender cálculo. Em relação às férias, PJ é cálculo para efeito de prescrição quinquenal. Considera o período concessivo? Rapidinho aqui. Sim, a regra padrão, né? Você adota ali em relação ao período concessivo. Mas para o PJ Calc, aí já é um desdobramento para depois, não dá tempo de falar aqui, porque ele tem alguns probleminhas ali nessas verbas em que porque ele considera o vencimento da verba. Então ele vai colocar o vencimento em outra data ali, aí a gente tem que fazer uma certa manipulação ali para a coisa dar certo. Mas você ensina essa manipulação no seu curso? Eu coloco, na verdade, eu explico para eles até a questão também da prescrição mensal, que eu acho que é um aspecto importante que as pessoas... Tem uma aula específica, inclusive, sobre a prescrição do FGTS e a prescrição mensal das verbas, justamente porque são 2 pontos ali que a gente tem que fazer um pequeno ajuste no sistema para que a coisa funcione. Ótimo, ótimo. Então é só ir lembrando aí para a galera que está com 20% de desconto hoje. Até hoje. É isso aí. Só até hoje, só até as 23h59. Professor, muito obrigada mesmo. O nosso cronômetro aqui começou a rodar. Eu gostaria de realmente agradecer bastante por ter aceitado o meu convite. Foi ótimo nessa live, que a gente consiga fazer mais lives. Que o senhor aceite meu convite nas próximas vezes. É um privilégio. É um privilégio. Às vezes eu vejo gente muito vaidosa aí para aceitar convite de live. Eu acho também. Uma coisa assim tão simples, né? Eu acho que isso é uma coisa bem tranquila da gente fazer. Bem legal. Mas é isso. Eu só tenho a agradecer, eu despeço de todo mundo. E fiquem à vontade aí, né, pra gente se encontrar aí nas redes aí, né? Nos bate-papos, nos directs aí. É isso aí. Muito obrigada. Então é isso, doutora. Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí, gente, que compareceu. Eu vou deixar a live salva aqui para vocês, tá? Até a próxima. Maravilha. Boa noite para todo mundo. Tá caindo, vai bater. Tá joia. Tchau, tchau.